Primeira coisa, Arsênio, como eu faço para encontrar um bom médico nos Estados Unidos? Imagine, você acabou de chegar nos Estados Unidos, não conhece nada, não tem nenhuma referência. Tudo aquilo que você conhecia de médico, de conhecido, de amigo, de referência, ficou no Brasil. Chegou aqui, precisa de algum atendimento médico. Como que eu faço para encontrar um bom médico? Qual que seria o caminho que você recomendaria? Bom, primeiro, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil do que antes do advento da tecnologia, né? Então, eu acho que hoje é importante a gente utilizar, obviamente, os mecanismos de busca. Inclusive, existe algumas plataformas, como por exemplo ZocDoc.com, que é uma plataforma interessante em vários idiomas que você pode utilizar. Mas, obviamente, você pode utilizar o Google dizendo onde é que eu tenho o pronto-socorro, o urgent care mais próximo, que eles realmente vão tirar esse tipo de coisa. Se você contratou, e eu acho que, outra vez, recomendando fortemente, se você contratou um seguro internacional de saúde, no próprio contrato vai existir as formas de busca, os telefones para que você possa. Inclusive, na minha casa, visitantes usaram esse serviço e que, na realidade, a ambulância veio lá para casa para levar a pessoa. Quer dizer, foi um acidentezinho pequeno, não foi grande, mas precisou de ambulância e no seguro que aquele parente meu contratou internacional, tinha todas as instruções em português, falou em português com o número local e tudo funcionou. Então, eu acho que é isso, Davi. Não seria diferente do que se você tivesse num outro estado fora da sua base no Brasil, principalmente hoje com os recursos tecnológicos de busca, etc. Arsênio, curiosamente, a próxima pergunta é justamente sobre um tema que você tocou agora. Pergunta o seguinte: todo atendimento médico é feito exclusivamente em inglês ou a gente consegue encontrar algum médico brasileiro ou que fale português aí nos Estados Unidos? Quanto maior a cidade, quanto maior ou seja, mais cosmopolita for a cidade, mais a possibilidade de você ter serviços de multi-idiomas. Particularmente em estados como a Flórida, Massachusetts, Nova York, onde existe a presença de latinos em profusão e também, obviamente, de muitos brasileiros, a gente vai notar, inclusive, uma, uma, uma profusão de estrangeiros, inclusive aqueles que optaram por imigrar de maneira a ter melhores possibilidades da sua carreira médica. Então, é impressionante quando você vai a uma urgent care ou vai num hospital, o número de médicos e enfermeiros, na casa da Flórida, a grande maioria de latinos e vários brasileiros estarão por lá. É difícil garantir que você vai ter, obviamente, em todos os lugares que você se encontra, numa cidade pequena, etc. e tal, uma pessoa que um local que vai ter a opção de ter profissionais que falam outros idiomas que inglês. Mas, de um modo geral, principalmente o espanhol, em todos os Estados Unidos, existe uma profusão de pessoas que podem ajudar a gente. Olha, se tem um estado que eu posso falar por experiência própria, que você consegue qualquer médico, qualquer especialidade que fala português, é Flórida, com a vinda cada vez mais de profissionais qualificados para os Estados Unidos, muitos deles médicos, que acabam revalidando o diploma aqui nos Estados Unidos, ou alguns deles até que vieram mais cedo, estudaram aqui. Você tem uma enormidade de serviços médicos profissionais, às vezes clínicas inteiras onde todo mundo fala português. Curiosamente, inclusive, todo o pré-natal da minha esposa e acompanhamento foi feito numa clínica especializada em mulheres, onde médicos, enfermeiros, atendentes, praticamente todo mundo ali falava português. O que melhora muito, né, a experiência, o relacionamento. Então, isso de fato é algo que você vai conseguir aqui. E a última pergunta, que eu acho que preocupa muita gente: como que funciona o sistema de vacinas nos Estados Unidos? As crianças são obrigadas a tomar vacina ou uma opção dos pais? Bom, eu vou começar respondendo um pouquinho disso, porque eu acabei de passar por essa situação. Não, os pais não são obrigados a vacinar as crianças. Existe um procedimento, um planejamento de vacinas desde o nascimento da criança até ela completar 2 anos. Isso é tudo muito bem planejadinho. No primeiro momento, primeiro contato que você tem com o pediatra, ele já explica para você como que funciona e ele te dá a opção.
ele explica por que é vacina, os efeitos colaterais, quais são os motivos do porquê vacinar ou não, mas a opção é sempre dos pais. Os pais têm autonomia para vacinar ou não os filhos, tá? Então essa é uma realidade aqui. Mas o esquema vacinal aqui nos Estados Unidos, ele é até bastante parecido com o Brasil. Eu acho que isso hoje está bastante universalizado. Você teve um pouquinho de experiência disso aqui também? Então, no meu tempo, obviamente, dos meus filhos, que todos hoje são pais também, né, o que eu me lembro é que naquele tempo as vacinas eram obrigatórias, algumas delas, para a matrícula no sistema público de educação. Eu sei que essa obrigatoriedade, no passar dos anos, hoje, ela foi questionada em vários casos, inclusive a gente sabe, chegaram na imprensa do mundo inteiro, claro, também no Brasil, com relação às controvérsias da vacinação ou não contra o Covid, todo o preconceito que houve. Agora, realmente, o sistema de saúde americano, de pesquisas médicas, de biomédica, desenvolvimento de vacinas, disparadamente é o melhor do mundo. Então, quer dizer, as melhores vacinas estarão disponíveis o tempo todo, a grande maioria delas é gratuita, a grande maioria das vacinas é gratuita, é do sistema, e eu quero crer, Davi, você talvez esteja agora numa fase que possa até dizer com mais propriedade, que existem estados que dão aos pais a prerrogativa de escolher se o filho vai ser vacinado ou não. Então, eu acho que a grande maioria da população se vacina e tem essa sequência muito semelhante, inclusive ao Brasil, das vacinas desde do furo do pezinho, que acho que até hoje faz, né? Ou seja, para fazer o primeiro exame lá quando nasce, até todas as vacinas, o programa de vacinação é muito sério nos Estados Unidos. Não, muito sério e importantíssimo, né? Até porque a criança logo cedo ela vai estar exposta ali a vários outros tipos de problema, a outras pessoas, a rua. Então, o esquema vacinal é importantíssimo. De fato, isso muda muito de estado para estado. Tem estado que vai obrigar. Lembrando, a gente está falando de Estados Unidos, são 50 estados, praticamente 50 países dentro de um. Cada estado tem autonomia para definir as suas regras. Existe o Departamento de Saúde americano, onde vai dar as diretrizes gerais, mas os estados têm suas autonomias para definir. A grande maioria dos estados, sim, vai exigir que, se você for estudar numa escola pública, um pool específico de vacinas vai ser necessário para que as outras crianças não estejam expostas a risco de alguma contaminação da qual elas já foram vacinadas. Então, existe todo esse cuidado. Tá? E eu não vejo muito essa preocupação de tomar vacina ou não, faz parte da cultura americana. Tem alguns grupos bem pequenos, bem específicos, que por motivos religiosos ou por conta de outras questões não tomam nenhum tipo de medicamento e nem vacina, são os grupos que existem aqui nos Estados Unidos, mas tirando por motivos bem ideológicos, e são grupos bastante pequenos, eu acho que está bem disseminada essa cultura de vacina aqui nos Estados Unidos, é muito comum, a grande maioria dos estados vai exigir, mas não é o governo que exige: se você não der vacina no seu filho, você vai perder seu filho. Não é isso. Para acesso a alguns serviços públicos, como escolas, sim, vai ser necessário, dependendo do estado onde você estiver. Aqui na Flórida, por exemplo, sim, é exigido um pool específico de vacinas para a criança começar a idade escolar.